continuidade aos nossos estudos sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos falar aí do conflito. Então, quando o conflito começou, os países europeus estavam agrupados em dois grandes blocos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Embora tenha começado na Europa, a Grande Guerra, como foi chamada na época, assumiu contornos mundiais. O alegado estopim do conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, em julho de 1914. O crime ocorreu em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, província da Península Balcânica, dominada pelo Império Austro-Húngaro. Seu autor foi um estudante nacionalista bósnio ligado a uma organização secreta apoiada pelo governo da Sérvia. Exatamente um mês depois desse fato, o governo austro-húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia, aliada da Sérvia, colocou suas tropas de prontidão. Diante disso, os alemães, aliados dos austro-húngaros, declarou guerra à Rússia. Novos armamentos. Quando o conflito começou, a maior parte da população dos países envolvidos acreditava que os soldados retornariam vitoriosos para casa e o confronto terminaria rapidamente. Entretanto, não foi bem assim que aconteceu. A Primeira Guerra Mundial durou 4 longos anos e foi marcada por extrema violência, em razão dos novos armamentos desenvolvidos nos anos anteriores e também durante o conflito. Foi no decorrer da Grande Guerra que, pela primeira vez na história, foram utilizados gases mortíferos, veículos blindados, submarinos e aeronaves. O antigo navio de casco de madeira, utilizado em muitos países, foi substituído pelos revestidos de ferro. Os velhos canhões foram trocados por outros mais modernos. Com isso, o alcance do disparo tornou-se muito maior. Boa parte dessa tecnologia foi usada contra a população civil. Cidades, vilas e campos agrícolas foram bombardeados. A guerra e a morte já não se restringia aos campos de batalha, invadia os lares e afetava a todos. Além disso, a fome se impôs em boa parte da Europa. O número de civis mortos no conflito, seja pelas armas, seja pela fome, chegaram a cerca de 6 milhões de pessoas. Há estratégias de combate. Cerca de 60 milhões de homens europeus foram mobilizados para a Primeira Grande Guerra. O conflito ocorreu em duas formas: guerras de movimento e guerras de trincheira. Guerras de movimento. Ocorrida entre agosto e novembro de 1914, a chamada Guerra de Movimento, na primeira fase da guerra. Esse período ficou conhecido porque ocorria vários ataques muito rápidos. A Guerra de Trincheira. As trincheiras eram valas profundas e estreitas, mas de grande extensão, quais ficavam soldados fortemente armados. Eram protegidos por arames farpados e tinham por objetivo impedir o avanço das tropas inimigas. A Guerra de Trincheira trouxe poucos resultados para ambos os lados e fez com que a guerra se prolongasse. Também foi a causa de morte de milhões de soldados, que além de enfrentar o fogo inimigo, era vítima das doenças provocadas pelo frio, pela chuva e por ratos e piolhos que infestavam as trincheiras. As mulheres na guerra. A situação das mulheres durante a guerra não foi muito melhor que a dos homens. Elas cuidavam da sobrevivência das crianças, dos idosos, soldados, feridos e mutilados que retornavam dos campos de batalha. Chegaram também a compor batalhões de combate. Como se pode ver, elas ainda prestavam serviços de enfermagem, higiene, comunicações, entre outros setores. Nos campos, como boa parte dos homens estavam na frente de batalha, as mulheres passaram a cuidar das tarefas agrícolas. Também coube a elas a reconstrução de casas e vilas destruídas pelos bombardeios. Outro ponto importante da guerra: o papel decisivo dos Estados Unidos. Em 1917, 3 anos após seu início, a guerra estava longe de terminar. Nesse momento, os alemães começaram a atacar e afundar navios de países que não estavam participando do conflito.
alegavam que, embora se declarassem neutros, esses países forneciam recursos aos inimigos. Era o caso dos Estados Unidos, do Brasil, que tiveram embarcações afundadas pelos alemães. Em resposta, esses governos declararam guerra à Alemanha em 1917. O Brasil foi o único país da América do Sul a participar da Primeira Guerra Mundial. Sua participação resumia-se ao envio de navios de inspeção para vigiar os inimigos no norte da África e o envio de médicos para cuidar dos feridos na França. Já os Estados Unidos era um dos países mais desenvolvidos do mundo e tinha algumas das principais inovações trazidas pela Segunda Revolução Industrial. Além de equipamentos militares avançados para a época, os Estados Unidos enviaram à guerra mais de 4 milhões de soldados. Com esse esforço, as forças adversárias da Tríplice Entente recuaram e, a partir de outubro de 1918, uma das nações da Tríplice Aliança se rendeu. Saíram, assim, derrotadas da guerra a Alemanha e os impérios austro-húngaro e turco-otomano. Com isso, definiu-se o Tratado de Versalhes, o fim da guerra. Entre 1919 e 1920, os vencedores do conflito realizaram conferências para estabelecer acordos para o pós-guerra. Os encontros foram liderados pelos representantes dos Estados Unidos, Inglaterra e França, e realizados principalmente no Palácio Francês de Versalhes, em Paris. Mudanças geopolíticas, as regiões controladas pelo Império Turco no Oriente Médio e no norte da África passaram para o domínio dos ingleses e franceses, que buscavam controlar as reservas de petróleo e de outros minerais valiosos nessas regiões. Ao mesmo tempo, a Alemanha teve seu poderio militar reduzido. O país ficou proibido, por exemplo, de manter uma aviação militar, os armamentos como canhões e submarinos. Teve de devolver à França as regiões anexadas da Guerra Franco-Prussiana, além de ceder territórios a outros países. Foi obrigado a entregar suas colônias e a pagar uma gigantesca indenização de guerra aos vencedores. Compromisso que deixaria sua economia em estado deplorável. Outra decisão adotada no acordo foi a criação da Liga das Nações, uma organização supranacional que reduzia diversos países com o objetivo de garantir a paz e a segurança mundial. O órgão deu origem, mais tarde, à atual Organização das Nações Unidas, a ONU. Consequências da guerra. A Primeira Guerra Mundial mostrou o quanto a tecnologia e a ciência podem ser utilizadas para provocar sofrimentos e morte. Segundo cálculos, morreram na guerra cerca de 15 milhões de pessoas, entre civis e militares. Outros 20 milhões de indivíduos ficaram inválidos ou incapacitados. Famílias foram destruídas, milhões de crianças se tornaram órfãs e muitos jovens ficaram desempregados. A Alemanha, particularmente, saiu arrasada do conflito. A situação foi considerada humilhante e levaria a outros conflitos ainda mais devastadores, a Segunda Guerra Mundial, que estudaremos em breve. Os maiores beneficiários da guerra foram os Estados Unidos. Enquanto se mantiveram neutros, no começo do conflito, obtiveram enormes lucros com a venda de produtos aos países em guerra. Ao mesmo tempo, concederam a alguns desses países empréstimos que renderam enormes lucros. Além disso, o país não foi afetado pelos bombardeios concentrados na Europa. Esses fatores somados tornou os Estados Unidos a maior potência econômica e política do planeta. Pois bem, galerinha, terminamos aqui, a nossa viagem rumo ao conhecimento da Primeira Guerra Mundial. Em breve, vamos continuar a nossa viagem rumo ao conhecimento. Até a próxima!